Olá, está começando mais um videocast com vozes diversas. Aqui a gente conversa sobre diversidade, equidade e inclusão. E estamos mais uma vez no Teatro Católica da UCB para darmos palco para temáticas tão importantes para a comunidade acadêmica. Vamos para o nosso tema? Segundo o censo de 2022, a população preta com mais de 25 anos que possui ensino superior saltou de 2,1% para 11,7% em relação ao censo de 2000. São 5 vezes mais. E é uma excelente notícia, mas bora analisar melhor? De acordo com a mesma pesquisa, quando a gente fala de pessoas brancas, a porcentagem que era de 9,9% passou para 25,8%, o que é uma diferença exorbitante. E aí, a cor importa? Para darmos início à nossa conversa de hoje, vou apresentar alguns dos nossos convidados. Começando pela professora Alessandra Carvalho Vieira, que é psicóloga clínica de abordagem psicanalítica, graduada na UCB e mestre pela UNB em Psicologia Clínica e Cultura. Sempre que possível, busca contato com a natureza, fazer trilhas e conhecer pessoas, e é apaixonada pela cultura brasileira. Diana Benedito, que é mãe do Miguel, de 11 anos, secretária executiva e atua como assistente administrativo no setor UCB Carreiras. Gosta de fazer amizades, aprender coisas novas e tomar café passado na hora. E Derivaldo Júnior, o Júnior Black, que é estudante do curso de Educação Física, professor de capoeira e músico. Seus hobbies, além dos que já foram mencionados, que é a capoeira e a música, também são futebol, dança, corrida e musculação. Muito obrigado pela participação de vocês, gente. Como de costume, eu vou pedir, para vocês se apresentarem um pouquinho melhor e vou direcionar aqui algumas perguntas sobre as atividades de vocês aqui na UCB. Começando pela Alessandra. Professora, no seu mestrado, você estudou sobre a parentalidade negra. E como que você aborda essas questões em sala de aula? Sim. Acho que é sempre importante a gente pensar que a gente vai trabalhar a parte técnica, num curso de psicologia, mas a gente não pode perder a dimensão dos determinantes sociais. Determinantes sociais que entram toda a interseccionalidade. Então, gênero, raça, questões econômicas, sociais, tudo isso vai fazer diferença. Então, quando a gente trabalha nesse ponto, para além de pensar, por exemplo, uma aula de psicopatologia só nos transtornos e nas síndromes, a gente vai ter que pensar também como esses elementos influenciam a nossa saúde mental. Então, trabalhar isso, pensando em psicopatologia e outras disciplinas que eu ministro também, pensando em psicanálise, quando a gente fala de sofrimento sociopolítico, que entra as questões raciais, as questões econômicas, todo o campo de discriminação, que, querendo ou não, te leva a um estado de ansiedade, por exemplo. Então, quem nunca foi num mercado, aí os meus colegas aqui vão poder falar isso, e ficou assim, não vou botar a mão em nada, nem vou triscar, porque isso pode gerar alguma coisa, alguém pode me olhar de uma maneira diferente. Isso já é uma questão que a gente vai tão acostumado no nosso dia a dia, que a gente não para mais para pensar, a gente está lá, mas a angústia relacionada, a angústia de alguém nos olhando, a angústia de todos os olhos em mim, gera também muita ansiedade. Isso a gente também tem que trabalhar dentro dessa perspectiva psicológica, falar sobre isso, trazer esses elementos. Acho que é essencial. Muito obrigado. Eu achei muito importante a gente ter essa questão da parentalidade negra em uma matéria na psicologia, e eu espero que, eventualmente, em diversos outros cursos. Por exemplo, eu sou da comunicação, e isso é muito importante ter uma matéria também que fale sobre indivíduos negros e, enfim. Diana, e você, que trabalha no setor que cuida da jornada profissional do estudante, o UCB Carreiras, pode falar um pouquinho para a gente de como que é esse trabalho? Sim, no UCB Carreira a gente está ali direcionado para poder dar o apoio aos estudantes, aos egressos, para a formação profissional, sendo o
o primeiro ponto de partida desses estudantes para a jornada profissional, né? Então, assim, você tá ali, você poder acolher essas pessoas, né? Principalmente, assim, a gente vê a vulnerabilidade que os estudantes, principalmente as pessoas pretas e negras, têm nesse sentido de achar que eu não posso entrar ali. Então, ali no CB Carreira, nós temos também uma mentora que ela é formada em psicologia e ela também tem esse cuidado, né, de também de estar nos orientando, de estar nos ajudando a poder ter um cuidado com esses alunos e cada vez mais com esses estudantes e cada vez mais encorajar, né, para poder ir para esse mundão aí de meu Deus e falar eu posso, eu vou, né, e siga em frente. Então é um trabalho muito gostoso nesse sentido. Ah, que bacana. E, Júnior, você também desenvolve um trabalho bem interessante aqui na UCB, ensinando capoeira. Além disso, você faz parte do coletivo Vozes Negras Acadêmica. Conta um pouco pra gente sobre todas as atividades. Primeiramente, falando sobre a capoeira, eu tenho gostado muito da forma que a universidade abriu portas, né, já que estamos falando sobre oportunidades, né. Eu sei que nem sempre acontece para todos e todas, mas a capoeira faz parte de um projeto que é o programa Propósito de Vida, né? Que é um programa que tem a ver com a trilha de cultura, né? Que é onde os estudantes têm esse momento, né, de vivenciar um pouco da sua cultura, porque acontece que nesse momento participa muitos estudantes com a diversidade, mas tem muitos negros que se encontram, né, lá, porque diz assim, caramba, é aqui que eu queria estar, né? Caramba, velho, porque não tinha isso há mais tempo, né? É onde eles conseguem vivenciar, talvez, a ancestralidade deles, né? Não desmerecendo os outros que participam, que também é muito importante, porque começam a perceber também outros caminhos do outro, né? Porque eu acredito que dentro da capoeira eu tenho um trabalho que eu desenvolvo aqui dentro da universidade, que é para a gente entender mesmo esse processo negro, né? Negra, né? A capoeira negra, a capoeira veio de um povo ancestral, afro-brasileiro, na verdade, né? Que a capoeira é criada no Brasil, e assim as pessoas que são relacionadas com outros gêneros, né, ou cores, e começam a entender também o mundo das pessoas negras, a conhecer melhor e a respeitá-las e tudo. E a capoeira traz muito isso. E esse projeto são para os estudantes, né, todos, ajuda no desenvolvimento corporal, na ludicidade, né, todos os conhecimentos culturais afro-brasileiros, né, samba, maculelê, jongo, puxada de rede, frevo, forró, tudo isso está muito incluso ali dentro com a capoeira, né? E eles acabam tendo esse contato, né? E participando da trilha, e eles até acabam falando às vezes, nossa, não estou nem preocupado com as horas complementares que eu estou ganhando, o importante é estar vivenciando isso. Então é um pouco do que acontece lá, sempre no CIAN, né? No CIAN, e é gostoso demais. E como que é essa parte do coletivo Vozes Negras Acadêmicas? O coletivo começou com duas amigas, né? E aí, logo em seguida, elas me chamaram. Então, ficaram que ali, eu até falei, um é presidente, outro é vice-presidente, e eu sou supervisor. E elas, não, você vai ser o presidente. Eu falei, não, a gente ficou meio que jogando, porque a gente acreditava, já estava dando certo, né? Naquela união, a gente acreditava em todos, assim, sobre ser vozes, né? E aí recebeu esse nome de coletivo da Academia Vozes Negras e começou o grupo a ficar automaticamente, porque daí a gente percebeu que os estudantes aqui da universidade, negros e negras, eles começaram a ver aquela mesma coisa que viu no Projeto da Capoeira. Nossa, tem um lugar para mim? Tem um lugar onde eu possa me encontrar com o meu povo? Ou até mesmo dizendo, aquilombar? E quando as pessoas começaram a entrar, a gente já tivemos as primeiras reuniões e a gente falou, na reunião, para que vai servir o grupo? O grupo vai servir para acolher, o grupo vai servir para a gente discutir sobre diversos elementos dentro da nossa perspectiva, né, de ancestralidade e de povo negro e negra, né? A gente vai acolher, a gente vai superar, a gente vai estar mais presente dentro da universidade, porque tem muita gente que se esconde, né? Mesmo estudando, passa aqui 4 anos, 6 anos, parecendo que não está cursando, sabe? Uhum. E aí as pessoas
começaram a se encontrar mais. Então, a gente encaminha para movimentos como o meu da capoeira, como o teatro aqui dentro, como várias outras coisas. E lá a gente faz esses discursos, né, sobre muito, manda estudos, tentando também trazer conhecimento, né, sobre os seus direitos, né, claro, os seus deveres, mas também, principalmente, direitos, que é o que são mais cortados da população negra, né? E é isso, a gente vem fortalecendo, o grupo ainda está muito novo, mas se encontra muito forte. Eu acho isso muito, muito bonito, assim, quando eu vejo em uma universidade vários coletivos e movimentos estudantis, porque é uma forma também dos estudantes se politizarem e fomentarem o conhecimento que eles já têm, assim. Sim. Então, muito, muito bacana. E a capoeira também, porque eu vejo que não é só uma aula prática de movimento, mas também uma aula de história, né? De você ver o que Reconhecer. O que é que tudo que teve no passado, né? Uma coisa que é tão intrínseca à história do nosso país mesmo. Porque a capoeira mesmo, eles mesmos ficaram assim, a capoeira já foi proibida, né? Ela já foi proibida pelo Código Penal. Criminalizada como vandalismo, como, né? E isso, hoje a gente vê ela em mais de 170 países, né? Protagonizando, assim, o maior dos espaços, tá tombada pela Unesco, pelo INFAM, e com um trabalho assim no mundo inteiro. Então, assim, será que não houve tantos erros mesmo assim para criminalizar ela? Uma coisa que sai de criminalidade e hoje está dentro de toda a rede educacional. Falando de história, eu queria levantar algumas datas importantes, e eu vou citar aqui algumas. Dia 18 de junho é o Dia Internacional de Nelson Mandela. Já no dia 25, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Junho é conhecido como Julho das Pretas, mês dedicado à celebração e à luta das mulheres negras no Brasil. Professora, como que você pode nos explicar qual a importância dessas datas que a gente fez menção aqui? Sim, essa ideia de Julho das Pretas é bem interessante para pensar num lugar de vulnerabilidade maior que a gente tem no Brasil em relação às mulheres negras, né? São as que ganham menos, né? As que têm empregos, subempregos, né? Empregos que pagam menos. São normalmente as mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, né? Porque a gente vai pensar num determinante importante nesse ponto, que as mulheres negras são menos escolhidas para se casar, né? Não é que elas não se casam porque não querem, elas são menos escolhidas. Então, a gente vê na internet algumas discussões sobre a solidão da mulher negra. Não sei se vocês já viram, né? Já leram sobre. Mas isso é uma coisa real, né? Porque o casamento é uma questão oficial. Eu estar com uma pessoa, decidir estar com uma pessoa. E a mulher negra, normalmente, ela se casa menos, porque ela é menos escolhida. Pensando que a gente tem nesse mês, né, o Julho das Pretas, é interessante para pensar as questões de gênero, né, o lugar social que a mulher negra tem no Brasil, pensando também que elas estão na base do cuidado, né? Então a maioria aí, se a gente pensar, estão em cuidados de casa, do dia a dia, né? Estão em profissões de cuidado, técnicas de enfermagem, se a gente pensar nos hospitais, são profissões de cuidado, né? A gente vai pensar nesse lugar de gênero, e que sustenta boa parte da nossa sociedade. Mas elas ainda são muito invisibilizadas e muito pouco conseguem chegar a posições de poder, lugares de liderança, né? Liderança, eu sempre lembro da Benedita da Silva, que é uma representante forte, estava lá na Constituinte de 88, e é uma mulher que é uma representatividade enorme dentro da política nacional, porque ela é uma mulher preta que chega, que fala sobre essas questões, uma ex-empregada doméstica, que traz essa dimensão de uma mulher que chegou num lugar, uma posição de poder, que a maioria não consegue chegar. Então, o volume de gênero, né? Mulheres pretas, homens, a gente tem outro problema, né? Homens, a gente tem outro problema, que é os homens, né? Pensando em homens negros, eles morrem, eles são encarcerados. Então, a gente tem outras questões importantes também, né? Então, pensar em julho como Julho das Pretas é também dar visibilidade para isso, para o lugar das questões de gênero, da mulher, e o quanto que ainda falta muito para a gente chegar nesses lugares de poder.
Com certeza. Eu acho que é importante também a gente levar em consideração que a gente está em um país muito violento. Sim. Um país que é muito violento com as mulheres. Falando até pelo contexto de onde a gente está, Brasília, a gente vê tantas e tantas notícias de feminicídio. E aí, pensando, se a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país já é tão violento com as mulheres, com um fator racial também, dá toda uma complexidade que mostra, assim, toda essa dinâmica, que prova justamente a importância da gente reconhecer e ter essas datas, assim. Não só, obviamente, diminuindo toda a relevância a um único dia específico, mas a todos possíveis. Falando ainda dessas datas, que, no caso, uma dessas já passou, que no dia 3 de julho é o Dia Nacional, do combate à discriminação racial. E a gente não poderia deixar de comentar sobre o racismo, que infelizmente é uma realidade. E falando disso, eu queria que vocês dissessem para mim, há racismo dentro da universidade? É quase que impossível não dizer que não existe. Eu quero que vocês possam, se vocês podem compartilhar alguma situação que vocês já sofreram de discriminação, num sentido de esclarecimento mesmo. Sim, acho que quando a gente fala dessa data é importante fazer uma diferenciação, porque muita gente acha que quando a gente fala de racismo é só injúria racial, né? Que é aquela pessoa que chega e fala assim, preto, fedido, macaco, né? Que a gente vê tanto nos jogos de futebol, como ficou tão marcado pela história do Vini Júnior há pouco tempo atrás. As pessoas acabam confundindo muito essas questões raciais com injúria racial. Isso é crime, isso é passível de penalidade jurídica e, né, prisão, enfim. O que a gente fala sobre questões raciais, eu acho que é importante frisar, é que o racismo ele é um racismo estrutural, né? Ele banca a nossa estrutura social. O que a gente fala quando banca a estrutura social? É que para além de ter injúria racial, que esses são poucos, por isso que as pessoas falam assim, eu não sou racista, né? Mas porque ele está pensando que ele vai ser essa pessoa que fez injúria racial. Mas a gente está falando de uma estrutura. Se é uma estrutura, a gente está pensando que é comum nós imaginarmos pessoas negras em posições específicas sociais, que são posições de serviço, né, e de pouco poder. Né? E enxergar ela lá também, né? Porque as pessoas enxergam essas pessoas lá. Isso, enxerga lá. A isso que é o estrutural, tipo assim, a pessoa tem que estar ali. Tem que estar ali. Se está aqui, já começa a incomodar. Não, por que ele está aqui? Sim. Não, mas ele é amigo do chefe, né? Não, mas ele é o chefe. Não, mas como é que ele fez para estar aqui? Então, como é que ele fez? O não acreditar que, principalmente as mulheres, como ela falou, negra, pode estar na liderança, né? Pode estar no poder. E aí, quando a gente está falando disso, a gente vai pensar que se é estrutural, a gente pensa que vai estar nesse lugar e raramente vai estar um lugar de poder, né? E aí, pensando nisso, né, já que você pensou numa situação, compartilhar com vocês uma situação que eu passei aqui dentro da universidade, uma vez que eu fui no RH, cheguei lá, não tinha ninguém na recepção, então é sempre importante fazer o layout, né, porque acho que isso para as pessoas entenderem como funciona. Então, tinha uma recepção aqui, o recepcionista ou a recepcionista fica do outro lado do balcão, e aqui chegam as pessoas e tem as cadeirinhas para sentar, né? As cadeirinhas para sentar e esperar ser chamado. E eu fui no RH, questionei, né, queria ver alguma coisa específica, acho que era do ponto, não sei. E aí, eu cheguei lá, não tinha ninguém na recepção. E aí eu fui esperar. Chegou mais uma moça da Católica que trabalha lá. Ela falou, não tem ninguém aí não. Não tem. Sentou também, esperou. Chegou um professor, falou assim, não tem ninguém aí não? Não tem. Sentamos todos do outro lado do balcão, sentados, esperando a pessoa da recepção chegar para poder conduzir ao RH. E aí, quando eu estava lá esperando, chegou mais um professor e ele foi diretamente a mim e perguntou assim, eu quero falar no RH, né? Então, eu, sentada do outro lado, na cabeça dele, eu era recepcionista, né? Eu não estava sentada no lugar da recepção. Eu brinquei e falei assim, olha, eu trabalho aqui, mas não trabalho aqui, né? Para ele é muito normal ele pensar que uma pessoa negra estaria numa posição de recepcionista. Se eu não estava do outro lado, não importa, né? Eu precisava estar nesse lugar de recepcionista. Então, esses são os racismos cotidianos, são elementos pequenos, porque essa é a ideia. Quando a pessoa do RH chegou, perguntou, você é professora, o que você quer? Esse rapaz olhou para mim assim, né? Tipo, ela é professora?
Não deveria ser professora, né? Então tem um lugar social que a gente espera que esteja. Isso é episódio de racismo, para além de uma injúria racial. E é bom complementar que não é só na empresa que você vai ver essas coisas acontecendo, né? Isso na nossa vida é cotidiano, é o tempo todo. Sim. Que às vezes a gente não para muito para poder dar atenção, porque se a gente também parar, a gente perde muita coisa. Mas assim, complementando o que a professora disse, eu já passei muito isso em casa, no sentido de baterem na porta de casa e eu aparecer e falarem, eu posso falar com a sua patroa? E aí você olhar assim, tipo, mãe, tá te chamando no portão. Justamente, né? E aí olha o quê? O estrutural. A localização onde você mora, o formato da sua casa, né? Então, eles olham muito assim, o negro, preto, não pode ter conforto. Né? E aí são essas temáticas que não tá só dentro das empresas. É bom que as pessoas olhem e prestem bastante atenção e se conscientizem, porque isso acontece desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, porque é em todos os lugares que nós andamos. Isso né? Não é um simples engano, sabe? Exato. Porque as pessoas falam assim, desculpa distrair, imagina, né? Não é um simples engano, né? Porque eu lembro de um rapaz, né, negro da internet, que ele falou que viu uma moça, né, toda, né, falar assim, pensar que ele trabalhava na loja, ele falou assim, mas agora eu vou fazer também, né? Quando ela veio se aproximando de bolsinha assim, aí ele falou assim, você trabalha aqui? Eu preciso disso. Aí ela, eu trabalho aqui? Como assim? Não é um simples engano, né? E é engraçado que a gente está falando assim sobre isso, e você te fez uma primeira fala, mas dentro da instituição, o racismo ele não tem lugar, né? Sim. As mesmas pessoas que caminham aqui dentro da universidade são as que caminham lá fora. Exato. Então, não tem como ser diferente. Se é bom aqui, tem que ser bom lá, vai ser bom lá fora. Se aqui é ruim, lá fora é ruim, porque as pessoas são a mesma. E eu gostaria de falar que uma pessoa branca, no ato pleno do seu poder, né, tanto de pele que lhe dá essa para ele, né, que a gente não se sente menos em nada, e também financeiro, ele não está preocupado com as pessoas negras que estão crescendo, que se desenvolvem. Então, é bom jogar naquela caixa ali mesmo, já independente, sem olhar, sem ver, não quero nem saber o que ele é, faco. Ou você faz faxina aqui, né? Então, tipo assim, ele não quer saber. Então, porque o estrutural está implantado. Então, nesse poder pleno, ele não está afim, já tem essa maldade, ele não está afim de pensar se eu, ou minha amiga aqui, ou outra amiga, está em outra posição, mas muitas vezes até maior do que a dele. Eu ia comentar também, reiterar que é muito importante, inclusive eu como uma pessoa branca, outras pessoas brancas, amarelas, a gente fazer ações que viabilizem um combate a esse preconceito, saber conhecer quando você está errado, dar voz a essas pessoas. E Diana, institucionalmente, a UCB desenvolve atividades voltadas para essa temática do nosso episódio, para essa temática racial? Você sabe dizer isso pra gente? Sim, é desenvolvido, né? A gente está sendo ofertado a disciplina de epistemologia negra, que é ofertado no curso de extensão de programa de propósito de vida. E em novembro também acontece a Feira Preta, né, a Feira Negra, que é celebrado na Semana da Consciência Negra, né, e Direitos Humanos. Então, onde é ofertado uma feira, que é uma feira preta exclusiva para empreendedores pretos, né? E nessa semana também a gente coloca atividades culturais, formalizações, né, da diversidade cultural. E é isso. Então, assim, a instituição tem, né, engajada, a instituição tem tentado conscientizar as pessoas, né, com os cursos, com os programas, né? Eu queria, inclusive, também acrescentar que a produção me passou que esse episódio vai ser disponibilizado durante a semana pedagógica do segundo semestre de 2025, que acontece sempre, né, antes ali do início do semestre, para os docentes e tudo, e conta na programação com diversas atividades, entre elas uma roda de conversa sobre letramento racial e uma palestra sobre orientações para inclusão. Inclusive, o programa Nós
desenvolve ações relacionadas à diversidade, equidade e inclusão, e a gente define o Vozes Diversas como um dos destaques assim, dessas ações do programa Nós. Gente, muito, muito obrigado. A nossa conversa, infelizmente, chega ao fim. Mas antes de encerrar o episódio de vez, eu queria que vocês deixassem um recadinho para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, o que a gente pode fazer enquanto comunidade acadêmica para oportunizar um ambiente mais acolhedor. Sim, eu acho que quando a gente fala de diversidade, né, tanto para a população preta, para gênero, enfim, acho que a gente sempre tem que pensar, primeiro, que o racismo existe. Você começou falando isso, né? Eu sempre brinco que é só fazer um teste de pescoço, que é o teste de pescoço, é assim, ó. Olhar para onde você está e perceber quantas pessoas negras tem, enfim. Então, todo mundo é responsável pela luta antirracista. Então, a gente precisa fazer essa luta juntos. Eu começo dizendo que vivencie, né, a cultura afro-brasileira, experimentem, valorizem, né, para vocês entenderem que, assim, não é fácil também para negros e negras viver nesse mundo tão desafiador, né? E a gente poder começar a criar pessoas que... a gente não quer pessoas que nos entendam, mas que entendam o que é o certo fazer, né? Que é respeitar o espaço do outro, respeitar o crescimento do outro, respeitar a cor, a pele, a vontade do que quer ser, né? E termino falando que espero que a gente tenha cada vez uma universidade mais inclusiva, mais esperançosa quanto a esse ponto de direitos humanos e de discriminação, que cada vez mais isso fique mais claro, né, e a gente possa se entender como um povo só. Exato, e complementando, né, a fala dos meus irmãos, no sentido de que perante a Deus somos todos iguais, né? Então eu acho que as pessoas precisam se conscientizar que é só cor, né? Então, se a gente olhar para isso, que perante a Deus somos todos iguais, a nossa jornada, não só a nossa, mas daquele outro que precisa olhar para o lado e entender que ainda acontece, fica mais fácil. Gente, muito obrigado pelos recados, pela presença e pela conversa, que foi ótima. E a gente encerra mais um videocast com Vozes Diversas. Nosso episódio chega ao fim, mas não deixe de nos acompanhar aqui pelo canal do YouTube e também para mais novidades a respeito do nosso programa pelas redes sociais da Católica. E é isso. Tchauzinho!